Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reflexão dessa noite e vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Um trecho que vai nos ajudar na preparação dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que o vê, o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito em vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginavam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Vamos orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, reunidos, ainda que virtualmente, na atmosfera que envolve a nossa Escola Jesus Cristo, onde sentimos tantas saudades, mas com a certeza de que o melhor a fazer é nos manter afastados fisicamente, mas certamente em união espiritual, em Teu nome. Pedimos que abençoe esse humilde estudo, essa humilde reflexão dessa noite, que possamos ser abençoados e inspirados por Ti, nas palavras e nos pensamentos, para aprender um pouco mais e principalmente nos preparar para a nossa evolução espiritual. Pedimos, Senhor, que ampare a todos os que sofrem nesse momento tão difícil em que o planeta está passando. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, vamos hoje, a partir desse trecho que lemos de preparação, vamos falar um pouco, refletir um pouco a respeito dessa companheira de longa data que temos na nossa vida e nas nossas encarnações, que é a oração. E é uma companheira que não só está presente no nosso cotidiano cristão, espírita cristão, mas também de outras religiões, os hindus, os budistas, os muçulmanos, os judeus, todos eles, cada um com suas diferenças metodológicas ou de jeito de orar, de frequência ou de posição corporal, mas todos com essa frequente conexão com o divino, com o desconhecido, com o que é mais poderoso do que nós, o inominável, a conexão com o que é espiritual, com o que não é material, mas que é sempre poderoso. E nesse versículo do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber, com uma pesquisa simples, que existem duas traduções para um trecho no qual nós vamos, um dos trechos que nós vamos analisar, que é o trecho onde, nessa leitura que fizemos inicialmente, a tradução se coloca... Só abrir aqui. Capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no Evangelho de Mateus ele diz: não cuidei de pedir muito nas vossas preces. Cuidei de pedir muito. Em outras traduções, não fiquem repetindo a mesma coisa, ou não repitam a mesma coisa. Então,
Vamos analisar essas duas traduções que, no fim das contas, também são uma advertência que fazem sentido, apenas por uma visão talvez diferente dessa advertência, mas dentro de um sentido muito próximo. Não fiquem repetindo a mesma coisa. Isso não quer dizer que Jesus esteja nos impedindo de pedir uma coisa com frequência, se essa coisa é realmente importante, mas de não mecanizar o nosso pedido. Então isso tem mais a ver com aquela oração mecanizada, automática, e que muitas vezes, pela rotina e às vezes pela tradição, principalmente quando se falam das orações que já são pré-escritas, né, como o exemplo do Pai Nosso, e as outras religiões também têm as suas orações já pré-escritas, e que o problema não é a repetição dessas orações, pois os nossos irmãos budistas têm uma série de mantras, de cânticos, que são repetições, inúmeras repetições do mesmo verso, da mesma canção, do mesmo trecho. E isso cria uma atmosfera cerebral que facilita a nossa conexão. O que Jesus está nos colocando é que não repitamos de forma automática, apenas por repetir o Pai Nosso que estás nos céus e não pensando no Pai Nosso que realmente está nos céus, né? Quando o nosso cérebro, o nosso coração e o nosso espírito, né, todos esses chakras que comandam a nossa existência, eles têm que estar alinhados e no que estamos falando, no que estamos pensando, para não se tornar apenas uma repetição por repetir. E quando podemos pensar em não cuideis de pedir muito, o próprio Jesus explica na frente não é pela multiplicidade dos pedidos ou por pedir toda hora que seremos atendidos, ou por pedir muito. Se a gente pedir muito, vamos ter muito. Nós sabemos que nesse caso a vontade de Deus, ela é soberana e misericordiosa. Então no fim do trecho ele diz que Deus já sabe o que nós precisamos antes que a gente peça. Só que muitas vezes a gente não sabe pedir ou não sabe o que está pedindo. E nesse momento, como em vários outros momentos da nossa trajetória como humanidade, em momentos de crise, de guerra, de pandemia, de catástrofes, a gente tende a ter uma frequência de contatos de oração maior pelo cenário mais atribulado. E isso é bom, isso é indicado. Então não é esse comentário, ou esse trecho, essa advertência de Jesus, não é para que paremos de nos conectar, de pedir, de orar, mas que essa oração também não seja apenas um petitório e da boca para fora, mecanicamente. Que a gente peça, mas que a gente também agradeça, que a gente também louve, que a gente também se esforce por essa conexão. E podemos já, na sequência, pensar nessa pergunta que no final do trecho Jesus diz que Deus já sabe o que nós precisamos. Então por que orar se Deus já sabe o que a gente precisa? Pragmaticamente, podemos pensar, então não preciso pedir nada a Deus pois ele já sabe o que eu preciso. É uma verdade que Deus já sabe o que nós precisamos e sabe muito melhor do que nós, muito mais do que nós. Mas ao mesmo tempo, Jesus também disse: pedi e obtereis. Nós temos, além do nosso livre-arbítrio, nós temos a capacidade de discernimento, a capacidade de pensar, de raciocinar, de planejar, e também temos a prerrogativa de pedir. Pois na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou a orar, nós temos uma série de pedidos que é feito: que o pão nosso de cada dia seja dado, que nos livre do mal. Então são pedidos que foram feitos aí a Deus. Então, por que orar então se Deus sabe de todas as coisas? Por uma série de motivos. A oração é a conexão diária que nós temos com o alto.
é a manutenção da nossa relação com Deus. E essa é uma relação em que nós precisamos fazer a manutenção com Deus, porque a relação de Deus conosco, Deus está dentro de nós, nós fazemos parte da criação de Deus. Deus não precisa dessa conexão por Ele. Ele sabe que nós precisamos pela nossa fraqueza, pelas nossas dificuldades e pelo seu amor imenso, infinito e sua misericórdia. Ele quer que nós nos conectemos a Ele. E precisamos também mostrar a nossa gratidão por tudo que nós recebemos, pois sabemos, mesmo que não tenhamos essa tabela definida ou essa contabilidade do que foi graça divina ou do que foi alguma circunstância, mas até as circunstâncias são da graça divina, pois tudo que acontece conosco é por vontade de Deus, por permissão de Deus. Então precisamos ter a parte do agradecimento, da gratidão. A oração equilibra a nossa alma, o nosso aspecto psicológico, nos acalma e reforça também a nossa fé. Então, se Jesus nos disse que se nós pedirmos, nós vamos obter, se a nossa fé está fraquejando naquele momento, se nós estamos passando por uma dificuldade, como todos estamos passando agora, onde muitas vezes bate um desespero, um desalento, uma desolação com o futuro, né, com a quantidade de pessoas que estão sofrendo, adoecendo, morrendo nessa pandemia, precisamos também utilizar da oração para esse fortalecimento interior. Então essa também é um aspecto de sabermos o que pedir. Pedir que Jesus, que Deus fortaleçam a nossa fé, a nossa paciência, a nossa coragem. Isso tudo é digno, mostra a nossa pequenez espiritual diante de Jesus. E além disso, nós aqui na Terra, os cientistas aqui da Terra já estudaram e estudam muito os efeitos da oração. E separei rapidamente estudos de 3 universidades, a Universidade de Georgetown em Washington, a Universidade de Duke e a Universidade de Stanford, na Inglaterra. Elas fizeram um estudo de colocar eletrodos na cabeça, fazer um eletroencefalograma ou algum outro tipo de exame, e a pessoa entra em oração. E no momento, e uma das conclusões, eles dizem que quando a pessoa ora, o lobo frontal é fortalecido, e essa parte do cérebro ativa o sistema imunológico e reduz taxas de pressão arterial, tranquiliza a pessoa e diz o envolvimento religioso reduz estresse psicológico, ou seja, as substâncias que são produzidas no nosso cérebro no momento do nosso estresse, da nossa ansiedade, da nossa preocupação, no momento da oração elas são neutralizadas por outras substâncias. Então isso são estudos, são vários estudos, se não me engano são 16 nesse artigo que eu pesquisei, e é só a ciência falando o que Jesus já vem dizendo lá atrás, né? Orai e vigiai, pedi e obtereis, e dizendo que essa conexão só nos ajuda, só nos faz bem, só nos torna mais fortes. Então, nessa primeira parte, nós podemos analisar que não só é uma prática que temos que ter diariamente pela questão da gratidão, pela questão dessa conexão, mas também é um exercício de saúde mental para momentos tão difíceis quanto agora. Claro que temos que manter o exercício da oração em todos os momentos, a prática da oração em todos os momentos, mas especificamente nos momentos de crise, de momentos de sofrimento, de mais dificuldade, nós precisamos intensificar a prática da oração, da conexão com o espiritual e principalmente a qualidade dessa oração, não só a quantidade, mas que estejamos sempre com a mente ligada nos momentos de fraqueza, que a gente consiga se fortalecer. E pensando também em outros benefícios que podemos extrair dessa prática da oração, podemos pensar na emissão e na recepção de bons fluidos. E aí vamos fazer um pequeno adendo
para pensar na oração em prol de alguém ou por alguém. E é uma prática muito comum quando alguém está passando por algum problema, ou são pessoas que temos carinho, sentimento, cuidado por elas, colocamos essas pessoas em nossas orações. E no momento que a gente emite essas orações, quando elas são sinceras, genuínas, há uma emissão de fluidos. Nós já vimos em vários livros de André Luiz que ele conta todo esse trabalho espiritual que acontece, né, em paralelo à vida terrestre. Quando alguém está orando por alguém, como que isso facilita, como que isso traz benefícios para a pessoa que recebe a oração. E também para a pessoa que faz a oração, pois ela se magnetiza positivamente. Além disso, também vimos isso em vários livros de André Luiz, que no momento que estamos em oração, o acesso dos espíritos obsessores ou dos espíritos que querem nos atrapalhar, que ainda estão envolvidos numa atmosfera, numa frequência vibratória mais pesada, mais negativa, ela fica mais dificultada, pois as defesas, né, e Emmanuel, se não me engano, no livro Fonte Viva, fala também da armadura da alma, já até falamos em alguma outra pregação, sobre essa carcaça que a fé, que a prática da fé, da oração, ela pode nos proporcionar. Então a oração também nos protege. E muitas vezes, até por experiência própria, em momentos de mais desespero, de mais dificuldade, às vezes ficamos meio paralisados e podemos até sentir uma certa trava para iniciar essa oração, e devemos insistir, porque nesse momento, muito provavelmente, são os nossos próprios pendores negativos ou as influências que nós recebemos que estão nos impedindo de ligar essa conexão, de fazer essa ligação com o alto. E quando essa ligação se inicia, existe um efeito muito rápido de harmonização, de calma, de tranquilidade. No momento também de alguma indecisão, onde estamos a ponto de cometer algum ato ou pensamento ou ação menos digna de todos os aspectos, também uma oração nos constrange a não repetir esse erro, a não repetir essa reação ou essa ação, esse pensamento, essa resposta. Então também serve de um alarme de incêndio, vamos dizer assim, para evitar um mal maior, uma ação. E, por fim, ela nos aproxima do alto. E essa aproximação do alto, ela também traz um bem-estar, porque como a nossa vida principal é a vida espiritual, nós estamos aqui encarcerados no corpo físico, e por isso que a oração antes de dormir e a oração ao acordar, elas ajudam nessa manutenção, principalmente na hora do acordar, quando nós não lembramos muitas vezes, mas estamos retornando à vida física, né? Durante o sono estamos mais desprendidos. E quando a gente retorna à vida física, nós precisamos fazer essa oração para que as influências sobre a matéria não retornem também. Que a gente consiga manter mais tempo dessa conexão mais espiritualizada. Então esses são alguns dos benefícios e dos aspectos da prática da oração. E aí, pensando também em algumas práticas não recomendadas, algumas advertências que até nesse trecho também Jesus coloca, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que oram de pé. Quando quiserdes orar, entrar em vosso quarto. Enfim, essa oração vaidosa, que muitas vezes, em todas as religiões, muitas vezes aquele que ora de pé, que levanta as mãos, nós sabemos que cada um tem a sua liberdade de expressão, mas Jesus está nos orientando, e nós, como cristãos, precisamos entender se essas manifestações que muitas vezes
nós podemos ter, ou muitos irmãos de outras religiões cristãs também podem ter e têm, se elas são fruto de uma emoção ou se são um aspecto de orgulho, de se mostrar, de vaidade, de parecer mais conectado com o alto do que mais arrebatado do que o outro. Então precisamos ter muito cuidado. Essa foi uma advertência que Jesus nos colocou. A questão da repetição mecânica, então isso nós não podemos aqui julgar nenhum tipo de prática de oração de uma outra religião. Sabemos que temos o terço, por exemplo, ou o rosário, que é uma repetição de orações, mas que se essas, assim como comentamos no início, se essas orações repetidas forem feitas com a nossa mente reproduzindo o que está sendo falado e colocando o nosso coração nesse pedido, nessa repetição, isso pode gerar, Flávio até numa de suas pregações já falou que essa repetição também pode produzir um transe positivo, não me lembro agora o termo, mas a gente precisa estar vigilante para isso não ser apenas uma repetição mecânica. Entender essa questão da superioridade, principalmente de não usar, quando vamos orar em público ou fazer oração num grupo, não usar palavras que outras pessoas possam não entender. Tomar cuidado com o nosso orgulho, que ele é tão presente ali quando estamos num momento de destaque, mesmo que seja apenas um destaque de posição, ali por estarmos fazendo aquela oração de ocasional, a gente ter essa atenção também com o público que está recebendo aquela oração e pedir a Deus, antes de iniciar a oração, que a nossa oração seja inspirada por Ele e não pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho. E quando falamos dessa questão dos fariseus, também temos que lembrar da oração paga, né? Estou falando aqui das práticas não recomendadas, né? Da oração mecânica, da oração vaidosa. E hoje, infelizmente, é muito comum essa oração paga, uma corrente de oração com um depósito em conta. E isso certamente, meus irmãos, seria motivo de mais uma expulsão dos vendilhões do templo. Se Jesus estivesse materialmente entre nós, certamente muitas igrejas seriam esvaziadas nesse momento de compra de utensílios sagrados, ditos sagrados, e de correntes pagas por oração, né? Uma corrente de oração que você faz um depósito. Enfim, sabemos que isso é uma prática muito triste, infeliz e muito comum. E não podemos não falar nesse momento da questão das igrejas hoje estarem abertas em plena pandemia. Podemos sim discutir se a igreja é um serviço essencial ou não, e em muitos aspectos ela é essencial, e principalmente no aspecto social, mas no aspecto religioso, nós sabemos que muitas pessoas não têm acesso à internet, teriam mais dificuldade de fazer o seu culto, a sua comunhão com Deus, mas nesse momento a questão sanitária é prioridade. Então eu particularmente vejo com muita tristeza a pressão muitas vezes de muitas igrejas, e não podemos generalizar, mas uma boa parte delas de igrejas com práticas no mínimo esquisitas, dessa pressão para que estejam abertas com os cultos e uma preocupação com essa arrecadação. Nós devemos pensar que o principal papel da igreja nesse momento, além do aspecto de consolar, de proteger no sentido espiritual, mas que ele pode ser feito de forma online nesse momento, né? E que a oração ela não tem fio, a oração ela não tem local, o amparo de Deus também não tem local, né? Ele é em todo lugar, mas isso dá muita felicidade de estar aqui na Escola Jesus Cristo, pois esse processo vem sendo conduzido de forma muito correta, pois estamos com as reuniões suspensas há um ano, né, fazendo agora um ano, sem previsão de retorno, corretamente também, porque estamos ainda vivendo um processo de pandemia muito acelerado, o pior deles, né, desde o início, mas o aspecto social sendo feito da maneira que é possível, ajudando, doação de cestas, enfim. Então, esse aspecto
desse mau uso da oração, a gente precisa falar dele e ter isso muito claro, que muitos de nós, às vezes, que assistem temos outros grupos espíritas que estavam com as reuniões públicas acontecendo, e nesse momento nós que nos dizemos pertencentes a uma religião que é baseada na fé, na ciência e na filosofia, a ciência diz que o ideal é que não sejam presenciais. Então nós precisamos seguir o que Kardec nos disse, o que Chico repetiu várias vezes, que se a ciência em algum momento trouxer algo novo, comprovado, que devemos seguir o que a ciência diz. Kardec mesmo também já falou disso. Então, meus irmãos, indo aí para a nossa conclusão, então falamos um pouco das características, dos benefícios, das práticas não recomendadas e agora de um aspecto que pode nos direcionar ao próximo passo, vamos dizer assim. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nos comentários, nas instruções dos Espíritos, essa instrução especificamente, essa aqui de Kardec, essa é um comentário de Kardec, ele diz: que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então, nós precisamos ter a frequência da oração, sim, mas não pode ser um hábito mecânico. E depois ele diz: a vossa prece deve conter o pedido de graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E esse é um ponto que nós precisamos pensar, em que a vontade que deve sobressair, que deve prevalecer, é a vontade de Deus, é a vontade divina, que é a vontade soberana de quem tudo sabe, tudo vê. E a oração, a prática da oração, ela é uma etapa importante no nosso processo evolutivo. Porque oração é louvor, oração é súplica, oração é gratidão, oração é envio de fluidos, de energias positivas a quem precisa, oração é conexão com Deus. Mas a oração, ela deve ser um aquecimento do nosso espírito para as boas obras também. Temos que tomar muito cuidado com a fé sem obras. Então, se a prática da oração é necessária, nós falamos em toda a primeira parte da nossa reflexão sobre isso, sobre essa necessidade, sobre a importância, sobre os benefícios, mas ela precisa ser um preparo para a ação, para a boa ação. E com certeza, se nos prepararmos, se nos aquecemos, assim como aquecemos o corpo para um exercício físico, a prática da oração também aquece o nosso espírito, a nossa alma para as boas ações. E Kardec também fala sobre a fé sem obras, e Paulo nos diz, né, fora da caridade não há salvação. E pensando no apóstolo Paulo, podemos também, analisando uma leitura rápida das suas cartas, nesse aspecto, as cartas de Paulo, elas são um manual de comportamento, um manual de convivência, um manual muito completo de como viver em sociedade, principalmente em sociedade religiosa, nas igrejas, porque as cartas de Paulo, elas eram direcionadas a igrejas, e a maioria dessas igrejas, ou todas essas igrejas, em formação, igrejas recém-fundadas, que ele participava ali da fundação, seja na figura dele mesmo ou na figura dos seus auxiliares, mas ele fazia aquela consultoria, a palavra que está muito na moda hoje, mas Paulo fazia uma consultoria de luxo, né? Essa sim, uma consultoria de luxo. Imaginemos ter o conselho é mais bonito, consultoria é mais comercial, mas
se tivéssemos um conselheiro como Paulo de Tarso, que enviasse os bons conselhos, né? As boas consultas, e a leitura das cartas de Paulo pode nos ajudar, inclusive, a como passar por esses momentos de dificuldade. Então, para todos nós que temos uma prática, uma frequência numa agremiação religiosa, as cartas de Paulo podem nos trazer uma lista de ações, de advertências e recomendações muito positiva para a nossa caminhada espiritual. E na análise, dos livros de Emmanuel, analisando aqui um trecho até de uma das cartas de Paulo, ele tem um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 21, em que ele fala de oração e renovação. E nós vamos pedir a permissão dos amigos para ler esse texto de Emmanuel, onde ele analisa o trecho da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6, holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Então, o que foi feito em nome do pecado não agrada a Deus. E um versículo curto, mas com uma advertência muito forte, e que ele dá o caminho para que fujamos dos sacrifícios e dos holocaustos pelo pecado. Então, acho que pode nos ser muito proveitosa a leitura. Oração e renovação. É certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Então, Emmanuel está aqui reforçando que nos momentos de dificuldade nós devemos sim nos manter em oração, pois vai nos revelar essa fonte inesgotável da misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. É esse aquecimento para o serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, Emmanuel está reforçando a importância e são necessárias, a necessidade da oração e do exercício da fé. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Então falamos também que não é Deus que precisa da nossa oração. Nós é que precisamos muito dessa repetição, desse exercício, desse hábito, para que nós possamos aprender, nós possamos nos esclarecer também. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Então, a prece pode nos trazer sugestões divinas, ampliar a nossa visão espiritual e proporcionar consolações abundantes. Mas, para o Senhor, não bastam as posições convencionais e verbalistas. Não pode ser da boca para fora, apenas por conveniência. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Então, Jesus vai nos fornecer o que estamos pedindo de acordo com o nosso merecimento e com o que é melhor para nós. Mas ele pede-nos a iniciativa, que é a ação. E essa ação
falamos disso no nosso último estudo, essa ação não necessariamente precisa que nós saiamos de casa. Poxa, mas a orientação que eu recebo é permanecer em casa. Existem inúmeras formas de ter essa atitude sem sair de casa. Ela começa pela oração, ela passa pelo cuidado com os outros, as ações de caridade material, que elas podem ser feitas hoje pela tecnologia à distância, com doação, com compra de produtos e mandando entregar em algum lugar. Tudo isso é iniciativa. E também não só a caridade material, né, mas a caridade de ouvir alguém que está doente, de rezar por alguém que está precisando, de ligar, de procurar, de saber como está, de se preocupar. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Eu vou pedir permissão aos amigos para reler esse último parágrafo. Nos teus dias de luta, onde nós estamos vivendo hoje, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Então, o Emmanuel está nos incentivando a fazer a oração, a pedir, mesmo que às vezes não saibamos pedir direito, mas que mantenhamos essa conexão com o alto. Mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Sumamente é muito, é com abundância, agradáveis aos olhos do Senhor. Então, esse texto do livro Vinha de Luz, Emmanuel reforça o ponto de que a fé é sim importante, mas que a fé sem obras ela é vazia. Então, diz que a oração é uma conexão com Deus, é um bom caminho, traz bons retornos, mas o que é sumamente bem visto pelos olhos divinos, sumamente bem vista, é a atitude, a ação. Então, meus irmãos, que possamos nos conectar cada vez com mais qualidade, com mais frequência às coisas de Deus. Isso não quer dizer que estejamos fora do mundo, que não vamos trabalhar, que não vamos viver, que não vamos conviver, mas todas as atitudes que nós tomamos, devemos tentar manter essa conexão, esse pensamento elevado a Deus. E que isso possa sim ser esse aquecimento, esse treinamento da alma para as boas ações. Então, que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos fortalecer e que muito em breve nós possamos estar novamente reunidos já num cenário dessa doença mais controlada e das desigualdades sociais minimizadas. Sabemos que esse é o caminho da nossa humanidade, da nossa evolução, mas que esse caminho será de muitas expiações, de muitas provas, de muito sofrimento. Então que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e que não percamos a esperança, a fé, a confiança em Deus, de que tudo sabe e que está conosco em todos os momentos, sejam eles momentos de tranquilidade e principalmente nos momentos de dificuldade. Que Ele nos abençoe e vamos fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, após esses breves minutos de reflexão, de estudo na obra tão vasta, tão profunda do Teu Evangelho, analisado e codificado por Kardec e explicado de forma tão simples por nosso professor Emmanuel e por tantos outros amigos espirituais que contribuíram com o nosso entendimento ainda tão inferior, Senhor. Só temos a Te agradecer e a pedir que fortaleça a nossa fé, que fortaleça a nossa falta de vontade, a nossa falta de coragem, a nossa confiança em Ti, Senhor, pois somos ainda muito frágeis, muito fracos espiritualmente. Que todos os irmãos que estão sofrendo fisicamente,
psicologicamente. Recebam nesse momento dos nossos amigos espirituais, do teu amplexo misericordioso, infinito, Senhor, do teu abraço de amor, que todos aqui na terra possamos receber essas energias, com o amparo de Nossa Senhora, que todos, e hoje pedimos especialmente pelo restabelecimento do nosso querido Flávio, nosso diretor doutrinário, nosso amigo, que está se recuperando também dessa doença, e pedimos por nome dele e em nome de todos os outros irmãos que sofrem, que sejam abençoados e amparados, fortalecidos, que seus familiares também recebam as bênçãos divinas dessa hora. Fica conosco, mantenha a nossa escola, Senhor, unida e no teu caminho, olhando para o próximo, para os mais pobres, para os invisíveis do mundo. Fica conosco, ampara-nos hoje e sempre, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de nossa Mãe Santíssima, com auxílio dos amigos espirituais que nos orientam, damos por encerrada a nossa reflexão dessa noite. Que assim seja.